Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bênção podermos estar na presença do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, Salmo de número 23. Eu me lembro que estava fazendo as contas aproximadamente 18 anos atrás, quando eu estava iniciando a minha graduação, eu tive um professor, e eu acho que ao longo da nossa vida, né, a gente passa por pessoas que nos marcam. Eu lembro de professores que eu tive na pré-escola. Eu lembro da minha primeira professora de escola bíblica dominical, tia Leila. Era uma bênção. Eu sou aluno da escola dominical desde os 7 anos. 42, 35. É muito tempo, né? E eu lembro dela, e era uma bênção. Esses dias no encontro de pastores, eu conheci inclusive o pastor Eduardo, que é marido não sei se ela é pastora ou cantora, Glaucia Nascimento, que quando eu comecei a frequentar a escola dominical, era na casa dela, há 35 anos atrás. Eu lembro que a gente chegava na escola dominical, os irmãos estavam terminando de acordar, arrumar as salas, e aí eu contei isso para ele. Rapaz, eu não sabia. Eu falei, pra você ver quanto tempo tem de escola dominical. E tem algumas pessoas que nos marcam, né? E eu me lembrei desse professor de marketing. Professor de marketing. E por que eu me lembrei dele? Porque na primeira aula dele, ele disse o seguinte pra gente. Perguntou, na verdade, quem lia jornal. Aí, poucas pessoas falaram. Quem lia Manequim? Não sei nem se existe essa revista ainda. Era uma revista de corte e costura. Aí quase ninguém respondeu. Quem lia? E foi perguntando, falando sobre revistas, livros, jornais, e quase ninguém lia. E ele trouxe e falou, olha, guardem que a primeira aula é a primeira lição de vocês. Vocês, como alunos de marketing, têm que conhecer de tudo, todo o tempo. E eu já tinha uma base cristã, e eu interpretei isso de uma outra forma. Falei, interessante eu ler todas as notícias, não com esse viés de marketing, mas eu comecei, a partir daquele dia, a ler de tudo. Teve um período da minha vida que eu tinha 4 ou 5 assinaturas de revistas, que chegavam e eu lia de gestão, negócio, de um monte, fora livros. Eu tenho uma bibliotecazinha lá em casa, que hoje deve estar passando um pouquinho de 1000 volumes. Eu comecei a ter esse hábito pela leitura. E tudo que eu leio e tento trazer para nós, para a minha vida e para nós como cristãos. E meditando, lembrando disso, eu fiz esse exercício essa semana. Primeira semana útil do ano. E eu fiz esse exercício, comecei a ler de tudo. Só para tentar praticar isso, porque nos últimos anos a correria, um monte de responsabilidade, acaba que aquele ritmo de estudante, de leitor ávido, deu uma reduzida. E eu tentei resgatar e fiquei maravilhado de como, quando nós olhamos ao nosso redor, eu fico encantado, maravilhado em ver como a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela se cumpre nos mínimos detalhes. E isso demonstra o cuidado que Deus tem para cada um de nós, porque a Bíblia ela é de fato o nosso manual, nosso guia de fé para tudo. E quando a gente olha para o mundo, não tem nada que aconteça que nós
como servos de Deus, já não estejamos preparados ou já aguardando e sabendo que, independente do que seja, Deus está no controle de todas as coisas. E aí, um desses exercícios que eu fiz, nessa primeira semana do mundo, das notícias do ano, primeira semana útil, né? Claro que a primeira foi domingo passado, foi a posse dos homens e mulheres que foram eleitos no último ciclo eleitoral, né? E me lembrei da frustração que eu fiquei e tentei interpretar, à luz da Bíblia, o que estava acontecendo, e não teve como não entender que Deus está no controle de todas as coisas. Vi o mundo se preocupar com as big techs, as empresas de tecnologia, e essa primeira semana do ano, só essas grandes empresas já demitiram mais do que o último trimestre inteiro do ano passado. Foram quase 28 mil pessoas, aliás, quase não, foram mais de 28 mil pessoas que foram demitidas só nesses primeiros 5 dias úteis do ano, causando um alvoroço, um desespero, né, para quem trabalha nesses ramos. Vejo o Natal da Igreja Ortodoxa, que é comemorado nos dias 6 e 7 de janeiro, causar um cessar-fogo, né, na guerra entre Rússia e Ucrânia, que causa também um certo desconforto e alvoroço por aqueles cantos de lá. Vejo os Estados Unidos demorar 15 vezes para eleger o presidente da Câmara, coisa que não acontecia desde 1850, por conta de impasses de questões burocráticas, que também gera um temor por conta de instabilidade que pode trazer no mundo, e uma série de tantas outras notícias que a gente vai olhando, que eu fui lendo essas notícias, li notícias de moda, li notícias de saúde, saúde, por exemplo, né, lendo uma notícia, descobri que a China iniciou ontem o seu período de Ano Novo, né, que é comemorado durante 40 dias. E nesse período, cerca de 2 bilhões de pessoas, ou 2 bilhões de viagens, serão realizadas apenas pelos chineses. O que isso tem a ver com saúde? O surto de Covid volta a atemorizar as pessoas. E eu fico imaginando como que Deus é bom, porque em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que, quando a gente lê, quando a gente olha, a gente percebe, eu encontro neste salmo, em um pequeno texto, uma segurança que eu quero compartilhar com vocês. Salmo de número 23. Vamos ler o salmo inteiro e depois eu volto no texto que eu quero meditar com os irmãos esta manhã. Diz assim este texto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diante desse cenário turbulento, eu fico tranquilo, e eu quero compartilhar com vocês isso, que em meio a essa crise nós temos um guia infalível, um guia que não erra, um guia que não nos abandona, um guia que nunca nos deixará errar o caminho. E é isso que o salmista está dizendo, que refrigera minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça. Diante disso tudo que nós estamos vivendo, é mais do que
lógico que tomar decisões, fazer escolhas, fica mais difícil. E tomar decisões faz parte do nosso dia a dia. Se os irmãos se lembrarem, eu acho que da última vez que o pastor Samuel ele trouxe uma palavra, se não me engano, foi no dia do batismo, ele falou sobre escolhas. Ele citou aqui a quantidade, são milhares de escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Eu não me lembro o número, mas são milhares. E, de fato, eu pesquisei, e os estudiosos, os neurocientistas, os especialistas, afirmam que é constante a nossa tomada de decisão. 99% delas são automáticas, a gente nem percebe, mas é porque nós já criamos toda uma estrutura que a gente já toma a decisão automaticamente. Mas, diante desse cenário, algumas decisões se tornam ainda mais difíceis. Por exemplo, fazer algum investimento. Aquele casal abençoado que o pastor olhou aqui, aumentar a família, ter um filho, tomar uma decisão dessa nos dias de hoje é muito difícil. Não apenas pelo aspecto financeiro e material, mas o mundo. Eu já ouvi várias pessoas, inclusive trabalho com algumas, que não querem ter filhos porque eles têm esse pensamento. Criar uma criança no mundo de hoje é algo que eu não sei fazer, não saberia, não vou me arriscar. E tomam a decisão de não aumentar a família. E para tudo nós vamos nos deparar com isso. Teve um poeta brasileiro chamado Guimarães Rosa, que ele disse uma frase, que viver é rasgar-se e remendar-se todo dia. Porque todos os dias, diante das situações que nós nos encontramos, que nós temos que tomar essas decisões, muitas dessas decisões podem nos levar a isso que ele falou, a nos rasgar. Por quê? Porque corremos o risco de tomar decisões erradas. Podemos correr o risco de entrar por caminhos que, no final deles, não vai ser tão agradável. Salomão fala sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele fala o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. E por que Salomão aconselha isso? Para tentar minimizar, amenizar os impactos das nossas decisões, dos caminhos que nós vamos decidir seguir. Jeremias, capítulo 10, versículo 23, ele fala o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. A NVI traz uma outra tradução. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias falava sobre isso quando, entendendo que o homem sem Deus, ele toma decisões, ele escolhe caminhos que são ruins. Na minha época de assembleiano, nós cantávamos o hino da harpa cristã, de número 141, que fala o seguinte: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Então, em meio a esse cenário, nós precisamos de um guia, precisamos de orientação, qual o caminho a seguir. E o salmista, ele fala, e ele afirma que este guia é o pastor da sua vida, é o Senhor que nós servimos, é o Deus que nós nos dispomos a adorar. Só que nós precisamos entender de que forma, de que maneira Deus nos guia. Às vezes, nos falta parar para meditar, entender que Deus vai nos guiar, só que de formas que a gente
Se nós não fizermos isso, ou seja, parar para entender, nós poderemos não ouvir a sua voz, não reconhecer o caminho que Ele está nos dando. E aí, existem algumas ferramentas, algumas formas de Deus nos guiar, de Deus nos mostrar que caminho seguir. O primeiro deles, eu queria ver com vocês, é a palavra dele. A primeira forma que Deus vai usar, que Deus vai fazer, e que Ele faz constantemente para nos guiar, é através da sua palavra. Abra comigo sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A primeira forma que Deus usa e sempre vai usar para ser o nosso guia fiel é através da sua palavra. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, ele fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer opção, qualquer posicionamento ideológico que nós venhamos a ter, a tomar na nossa vida, precisa estar baseada na palavra, porque é nela que Deus vai nos guiar, é através dela que Ele vai nos mostrar o caminho a seguir. E este texto que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele divide isso em 4 etapas. Primeiro ele fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi nos dada ela é divinamente inspirada e ela é apta para nos ensinar. Moody, um grande pregador do século passado, ele vai falar que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento ou para mudar o nosso conhecimento, mas nos foi dada para mudar a nossa vida. E como que ela muda a nossa vida? Como? Nos deixando ser guiados por ela. Pensem, entendam e reconheçamos que a palavra de Deus é a forma majestosa que Ele vai usar para nos guiar, para nos direcionar. Se no meio dessa confusão que nós estamos vivendo no mundo de hoje, nós temos uma crise de direção política, econômica, financeira, social e em todas as áreas da vida, na nossa vida cristã, nós não temos essa confusão porque, primeiro, nós temos um guia infalível e, segundo, a forma como Ele usa está nas nossas mãos para sabermos para onde ir, como ir, o que fazer, está aqui. Deus nos guia pela palavra. E ela é apta para nos ensinar, como Moody dizia, não para mudar ou transmitir conhecimento, mas para mudar e transformar a nossa vida. Isso significa que quando nós estamos caminhando para um lado, e Deus Ele nos guia e nós nos deixamos ser guiados por Ele, através da sua palavra, nós vamos entender, muitas das vezes, que o caminho que nós estamos seguindo não é o caminho ideal. Não é o caminho que Ele quer, porque a palavra de Deus nos mostra isso. Uma vez, uma pessoa fez uma comparação, e eu não tive noção disso, até ter a oportunidade de experimentar. Na verdade, essa pessoa foi Paulo, falando que nós somos, refletindo como espelho de dia em dia, somos transformados e refletimos a glória de Deus, né, como um espelho de dia em dia. E como que eu experimentei isso? Um tempo atrás, minha esposa comprou uma penteadeira
e tem um espelho que tem um monte de lâmpadas em volta. Que para fazer a maquiagem, para fazer, né, se arrumar de frente do espelho. E parece ser simples, mas quando as lâmpadas são acesas, aquela imagem que você está vendo, né, que é a sua refletida no espelho, quando aquelas luzes se acendem, você começa a enxergar coisas que parecem, não, mas é mentira. Ué, mas eu estava olhando para isso e como é que tem essa ruga aqui? Ué, e essa falha? É a mesma pessoa que estava se olhando no espelho. Só que o brilho da lâmpada, aquele monte de lâmpada em volta, permite enxergar coisas que antes não eram vistas. A palavra de Deus faz exatamente a mesma coisa, porque ela ilumina o nosso caminho, ela nos traz luz, ela nos traz clareza de muitas coisas que nós podemos estar olhando. Eu estava olhando para o espelho, eu estava vendo o meu reflexo, mas não estava enxergando detalhes que, quando as lâmpadas se acenderam, me permitiram enxergar. A Bíblia faz exatamente a mesma coisa. Às vezes nós estamos nos olhando no espelho, não, mas eu estou me vendo. Não conseguimos enxergar. Quando a palavra de Deus começa a nos guiar, começa a nos moldar, nós começamos a enxergar detalhes que a olho nu, né, a visão normal, não nos permitia ver. E aí qual é a nossa atitude? Nos deixar ser guiados. Porque este guia é infalível. E a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar. Paulo vai além e fala que ela é também apta para nos redarguir, para nos repreender. Salomão, lá em Provérbios, ele diz o seguinte, primeiro no capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Ainda em Provérbios, Salomão, lá no capítulo 27, versículo 5, ele fala o seguinte, uma expressão forte, inclusive. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. A palavra de Deus, ela é um instrumento que Deus vai usar para nos guiar. Ela nos ensina e ela nos repreende. O que é repreensão? Significa fazer um alerta, denunciar, chamar a nossa atenção quando nós não estivermos fazendo aquilo que é adequado. E muitas vezes, quando nós começamos a ler, estudar e nos deixar ser guiados por Deus através da sua palavra, nós somos repreendidos, porque começamos a entender que muitas das coisas que nós fazemos, pensamos, praticamos, enfim, não estão de acordo com a sua vontade. E se ele é um guia infalível, e nós somos falíveis, nós começamos a compreender isso. Ela nos repreende, ela nos chama a atenção, e Deus vai fazer isso por nos amar. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Max Lucado, gosto tanto que eu tenho 32 livros dele. Em um dos livros, ele fala uma frase que é o seguinte: Deus nos ama tanto e de uma maneira tão profunda que Ele simplesmente se recusa a nos deixar da mesma forma. Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. E por nos amar, Ele vai nos chamar a atenção. Qual o pai que, vendo o filho fazendo alguma coisa errada, não vai chamar a atenção dele? Não vai repreender, meu filho, não vai por aqui, não faça isso, não é desse jeito, não fala assim. Imagina se fosse com você. Quem que gosta de ser repreendido? Ninguém gosta. Eu não gosto. Eu odeio ser corrigido. Odeio. Mas muitas vezes é necessário. Por quê? Porque eu sou falho. Porque eu erro. Mas nesta manhã, estamos na presença de um guia que não falha, um guia que não erra, que conhece o que é melhor para nós. E para isso, muitas vezes, Ele vai nos repreender.
E glória a Deus quando isso acontecer, porque é prova de que Ele nos ama e de que Ele cuida de nós. Só que vai acontecer coisas em que Ele vai além. Ele vai nos chamar a atenção, vai nos repreender. Mas nós somos, como muitas vezes os profetas se referiam ao povo de Israel, né? Povo de coração duro, dura cerviz, que não se encurva com facilidade. E às vezes Deus vai repreender, Deus vai chamar a atenção, mas nós somos muito abençoados nesse aspecto. E nesse aspecto nós somos muito parecidos com Israel, muitas vezes. Né? E Deus, Paulo fala que ela nos ensina, nos repreende e nos corrige. Porque a correção é uma etapa posterior. Primeiro ele nos chama atenção. Primeiro ele nos faz um alerta. Fala, olha, não faz isso, não seja desse jeito. Só que muitas vezes é preciso ir além e nos corrigir. Corrigir, aí sai do campo das palavras, dos alertas, das expressões, e vai para o campo da ação, né, de atitudes. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, a partir do versículo 5, ele vai dizer o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça para nos exercitados por ela. Como Pai amoroso, Ele vai nos repreender. Se não funcionar, se nós não tomarmos o caminho, Ele vai além, Ele vai nos corrigir. Aqui ele usa a expressão, vai nos açoitar. E ele ainda vai além. Como os nossos pais, quando nós éramos corrigidos, nós apanhávamos, né, muitas vezes. E hoje nós olhamos para trás e reverenciamos os nossos pais, agradecemos porque eles tiveram carinho, cuidado, nos corrigiram na hora certa, e hoje somos o que somos porque eles tiveram esse cuidado, nós os reverenciamos, diz a Bíblia. Quanto mais a Deus, que Ele quer para nós benefícios eternos, Ele quer para nós benefícios que vão além daquilo que nós vemos, nós muito mais devemos ser gratos a Ele, porque Ele vai nos corrigir. E, no princípio, toda correção não parece ser de gozo, senão de tristeza. Como eu falei, eu não gosto de ser corrigido. Não gosto de ser repreendido, menos ainda de ser corrigido. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus nos guia pela palavra. E pela palavra nós entendemos que é para o nosso aprendizado, é para a nossa repreensão, é para a nossa correção. E Paulo termina dizendo, para instruir em justiça. Instruir é uma expressão que no Novo Testamento faz alusão à educação infantil. A educação que era dada às crianças. E neste aspecto, nós podemos trazer para a nossa vida que, independente da nossa maturidade como servo de Deus, seja novo convertido ou já de idade avançada. Como eu falei, eu tenho 35 anos de aluno de escola dominical, mas não importa,
Por quê? Porque da mesma forma como eu era lá atrás, começando a frequentar a casa do Senhor, a Bíblia servia para me instruir em justiça. Hoje, tantos anos depois, ela permanece válida, útil e necessária para instruir em justiça, para que eu entenda todo dia qual é a vontade de Deus, qual é o caminho a seguir. Por quê? Porque Ele é um guia infalível e é a palavra dEle a forma como Ele vai nos guiar. É através desta palavra. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele fala que nós devemos desejar a palavra de Deus como o leite puro, né, que serve para o nosso alimento, para o nosso sustento. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, ele fala o seguinte: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Como que nós vamos ser guiados neste mundo tenebroso? Como que Deus vai nos guiar? Pela palavra. Ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, ela vai nos fazer crescer, vai nos repreender, mas no final de tudo isso, vai nos aproximar de Deus, vai nos mostrar o quanto Ele nos ama. Só que além disso, a palavra é talvez a principal forma que Deus vai nos guiar. Só que existem outras formas de Deus nos guiar. A segunda, Salmo 119, versículos 33 e 34. Depende, a segunda, a terceira, e as próximas, na verdade, depende muito de uma atitude nossa em resposta a essa primeira ferramenta, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 33 e 34. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. É preciso estar disposto a obedecer esta palavra. Deus vai nos guiar. O salmista fala sobre isso no Salmo 23. Ele vai nos guiar. E vimos que a forma principal disso é através de sua palavra. Só que Ele nos guiar, Ele nos mostrar, vai depender de atitudes nossas. E a primeira delas é estar disposto a obedecer. É estar disposto a fazer aquilo que muitas vezes não parece ser correto. Eu falei aqui da última vez, acho que na quinta-feira, Paulo queria ir para a Ásia. Deus o mandou ir para a Europa. E ele teve que seguir. Por quê? Porque ele estava sendo guiado e se deixando ser guiado por Deus. Imagina Josué tendo uma cidade à sua frente, Jericó, de muralhas intransponíveis, reconhecida e conhecida pela sua fortaleza. Qual foi a ordem que Deus deu a Josué? Rodear a cidade. Irmão, é loucura. Davi, ele ouve que os filisteus estavam descendo ao seu encontro. O que ele faz? Ele dá a volta por trás e para com o seu exército debaixo de árvores e fala: vamos esperar. Irmãos, são decisões que parecem absurdas, que parecem não fazer sentido. Quando o profeta manda Naamã, vai no rio e se banha 7 vezes. Eu não quero tomar banho, eu quero ser curado. Poderia ter sido essa a resposta de Naamã. Quantas vezes nós nos depararemos em situações como essa? O próprio Jesus deu orientações que pareciam ser desconexas. Quando um cego se encontra diante dele e fala: vai lá no tanque de Siloé e lava os olhos. De novo, minha vista precisa ser restaurada e não lavada. Mas se nós somos guiados por Deus,
Precisamos entender que é pela palavra. E segundo, temos que ter o nosso coração disposto a obedecer, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com situações como essas. E não está longe. Um tempo atrás eu ouvi um testemunho de uma mulher, de uma missionária. Ela estava orando. E aí Deus mostrou para ela, e ela tinha essa disposição de que Deus mandava fazer, ela ia, e ela estava orando, e aí Deus colocou na cabeça dela o nome de uma cidade. E ela nunca tinha ouvido falar. E Deus falou com ela, através das orações que ela estava fazendo, que essa era uma cidade, aquele nome que Ele tinha dado a ela era uma cidade, e que ela precisava ir lá, porque tinha uma pessoa que precisava ouvir a palavra de Deus. E ela não conhecia. Naquela época, não tem acesso à internet que nós temos hoje, que eu estou falando de uns 20, 25 anos atrás. E ela não entendia aquilo. E ela foi procurar e descobriu que a cidade que Deus tinha mostrado para ela ficava no interior do Amazonas. Que para chegar lá, ela tinha que descer em Manaus, pegar uma balsa e viajar de 7 a 8 dias nos rios da Amazônia para chegar naquela cidade. E ela falou, mas Deus, vai lá. Deus providenciou tudo. Ela não precisou pagar passagem aérea, não precisou pagar nada. Deus providenciou e ela foi. Quando ela chegou naquela cidadezinha, que ela falou assim, meu Deus, e agora? Ela desceu no cais de bolsa. Quando ela colocou a bolsa no chão, que ela colocou uma na cintura para pensar o que fazer, uma mulher se aproximou dela. Irmã fulana? Sim, sou eu. Ah, que bênção. Você vai ficar na minha casa. Deus me mostrou em sonho essa noite, você chegando hoje, e é para você ficar comigo. Vem comigo. E ela, sem entender nada, foi para casa, tomou um banho, e aí contou para aquela irmã, irmã, eu estava orando, eu moro lá na Serra, no Espírito Santo, e Deus me mostrou essa cidade, eu vim aqui e tal. E no trajeto de 8 dias de viagem, eu orando a Deus, Deus me deu um nome, que Ele falou que era este o homem que precisa ouvir a palavra, e eu não sei. Aí a irmã que recebeu ela falou assim, me fale o nome. É fulano de tal. Ela assustou, fulano de tal? É, por quê? Ele é o prefeito da cidade. Bom, Deus me mandou ir lá. Onde é que fica a prefeitura? Fica em tal lugar. Ela foi. Quando ela chegou, pediu para ser recebida, explicou que ela estava lá, o prefeito prontamente arrumou a agenda e recebeu ela. E ela entregou tudo o que Deus tinha colocado no seu coração, e o resumo da história era que ele era um homem corrupto que estava desviando as verbas da cidade, e a cidade vivia em miséria. A partir do momento que ele recebeu a palavra do Senhor, naquele gabinete, ele dobrou o joelho, se arrependeu, se converteu, confessou os seus pecados, e 1 ano depois ela recebeu notícias que a cidade estava prosperando, estava crescendo. Por quê? Porque o prefeito havia recebido a palavra e convertido ao Senhor, e isso foi agora, nos nossos dias, mas partiu de uma orientação que parecia ser absurda, sair daqui para uma cidade no meio do Amazonas. Mas se nós queremos ser guiados por Deus em meio a este mundo turbulento, além de ouvir a palavra, precisamos estar com o nosso coração inclinado a obedecer, a receber as suas orientações. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras preparou o coração e ele foi muito confrontado durante a sua obra de reconstruir Jerusalém após o período do cativeiro babilônico, mas ele tinha colocado no seu coração que ele ia obedecer a Deus. Eu me lembro que na minha juventude, nós fazíamos congressos de jovens, fazíamos vários. A gente saía de caravana, ia para outras cidades. Eu conheci uma jovem, e ela, contando um testemunho dela, ela falou, sabe como para os jovens, né, a gente estava falando sobre fazer evangelismo, se preparando e tal. E ela contando um testemunho dela para os jovens, como ela se casou, como ela conheceu o marido dela. E ela era uma jovem muito fervorosa, estava sempre buscando, sempre participando dos trabalhos da juventude. E num desses trabalhos, e ela era solteira nessa época, ela estava buscando a Deus. Deus, eu quero me casar, eu quero que o Senhor me prepare um casamento abençoado. E ela saiu com um grupo de jovens para fazer o evangelismo, lá na cidade de São Paulo. E ela contou isso para o grupo de jovens nossos que estávamos lá participando desse congresso. E ela falando que, numa
dos evangelismos dela de madrugada, ela passou por uma região, tem muitas regiões, né, próximo da Cracolândia, tinha vários mendigos, várias pessoas, né, que moravam lá. E ela passando, de repente tinha um homem jogado, literalmente deitado na sarjeta, todo encolhido, e Deus falou com ela: eis o seu marido. Ela: não pode. Você está me pedindo, você não está me buscando, você não está me pedindo isso? Eis o seu marido. Ela se abaixou, tentou, o cara estava drogado, inconsciente. Ela falou: meu Deus, não é possível. Ela tentou, mas não tinha como conversar com ele. Ela tirou um folheto, colocou no bolso da camisa dele e foi para casa desolada. Desolada, sem saber o que fazer. E continuou orando, esperando em Deus. 3 anos depois, num dos congressos de jovem, um jovem pregador, o congresso era num ginásio, tinha milhares de jovens participando, um jovem pregador, foi poderosamente usado por Deus, vidas se converteram, batismo com o Espírito Santo, e ela ficou muito impactada, falou: meu Deus, que bênção esse jovem. E ela tocava na banda, ela era um instrumentista, ela tocava um instrumento de sopro, não esqueci qual era. Então ela estava sempre perto, né, do altar, e ela ficou maravilhada. Deus fez milagres naquela noite do congresso de jovens. E ela guardou o instrumento quando acabou o culto, falando: vou lá cumprimentar esse jovem, não conhecia ele, mas que bênção, vou falar com ele que ele é uma bênção. E ela ficou aguardando, quando acaba o pregador, né, geralmente cumprimenta várias pessoas e tal, aí o pregador olhou para ela, encerrou a conversa, já estendeu a mão para ela: paz do Senhor, quer casar comigo? Ela assustou. Ela: como assim? Deus, quando eu olhei para você, Deus me revelou que foi você que na noite do dia tal, quando eu estava jogado na sarjeta, colocou no meu bolso um folheto. Quando eu acordei no dia seguinte, eu não sabia quem tinha colocado, eu só tinha visto o endereço da igreja. A partir daquele dia, eu fui para aquela igreja, aceitei a Jesus, e de lá para cá, Deus me libertou, me salvou, me deu um emprego, me transformou no pregador. E quando eu olhei para você, foi Deus que me revelou que foi você. E você é minha esposa, quer casar comigo? Irmãos, é assim que Deus faz quando nós nos dispomos a ser guiados por Ele, porque Ele vai nos guiar pela palavra, Ele vai nos mostrar o caminho a seguir. Precisamos então ter o nosso coração disposto a obedecer. Ele vai nos guiar. Não só isso, precisamos, às vezes, quebrar o nosso orgulho. Ser guiado pela palavra, ter um coração inclinado a obedecer. E muitas vezes nós também vamos ter que quebrar o nosso orgulho e reconhecer que às vezes a gente não sabe de tudo. E pedir conselhos a pessoas tementes a Deus é uma forma que Deus usa para nos guiar. Salomão fala em Provérbios 12 e 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. No capítulo 15, versículo 22, ele fala: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. No livro de Reis, no capítulo 1, no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, versículo 8 a 11, nós vamos ver um jovem rei que tomou conselho com 2 grupos de pessoas, os mais experientes e os mais jovens. E ele optou por ouvir o conselho que mais lhe parecia agradável. Não foi humilde o suficiente para reconhecer que os conselhos bons, os conselhos sábios, os conselhos de pessoas que são tementes a Deus, muitas vezes são conselhos que vão nos confrontar. Mas nós precisamos entender que se este guia que nós temos, que é o Senhor, é infalível, muitas vezes Ele vai nos usar, Ele vai nos guiar
através de conselhos de pessoas sábias, pessoas que são tementes a Deus, que conseguem enxergar coisas que nós não estamos enxergando. Por mais que nós tenhamos a palavra de Deus como nosso guia, por mais que nós estejamos com os nossos corações inclinados, às vezes não é suficiente, precisamos de uma ajuda externa. Precisamos de alguém que possa nos dizer, nos mostrar que a forma como nós estamos interpretando não é a correta. Seguir, pedir conselhos de pessoas tementes a Deus. Eu conheci um senhor, um pastor, eu era solteiro, e todas as vezes que ele me encontrava, pastor Manuel Ribeiro, todas as vezes que eu o encontrava, ele me abraçava, e eu nem pensava em casar, nem passava pela minha cabeça. Ele me abraçava, e ele tinha uma voz grave e falava: meu filho, cuidado ao escolher a sua esposa. Amém, pastor. Às vezes não tinha nada a ver, a gente estava saindo no culto de missões, sei lá, eu encontrava com ele em situações que não tinha nada a ver, mas todas as vezes ele dava o mesmo conselho para mim e para os outros jovens que andavam sempre juntos. Falei, que bênção. E depois, com o tempo, eu fui entender o porquê que ele dava esse conselho. Porque ele, como pastor, como pai, como tio, como avô, ele já tinha, na época, devia ter uns 70, 75 anos de idade, ou seja, tinha mais experiência. E eu fui conhecendo um pouco mais ele, eu fui entendendo que ele já tinha experiências o suficiente para poder me aconselhar, que era um jovem, um menino ainda, que é uma decisão muito importante, que muda o resto da vida. E vários jovens daquela juventude ouviam o mesmo conselho, e eu hoje, com muita tristeza, posso afirmar que eles não ouviram o conselho daquele pastor idoso, daquele pastor mais experiente. E hoje estão colhendo o fruto de uma escolha errada. Eles tinham acesso à palavra, muitas vezes eles ouviam e entendiam, só que não tiveram a capacidade, a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa de um suporte externo, de um conselho de alguém que sabe mais que a gente, que entende um pouco mais. E não se espante, essa é uma forma que Deus usa para nos guiar. Quantas vezes a gente lê a palavra e não entende? Alguém que tem um pouco mais de vivência, experiência, senta do nosso lado e começa a nos explicar, e aí sim, começa a nos trazer à luz o entendimento daquilo. Não é diferente para diversas outras áreas das nossas vidas. Buscar conselhos com pessoas tementes a Deus é uma forma que Deus vai guiar as nossas vidas. E o outro lado também, às vezes, vão chegar pessoas para você pedindo ajuda, pedindo conselho. Não se espante. Deixa Deus te usar, porque essa é uma forma que Deus vai usar para guiar esta pessoa. Às vezes você não sabe, mas Deus está te usando para direcionar uma decisão importante que uma pessoa não sabe como fazer. Ela leu a palavra, não entendeu, ela está disposta a obedecer, mas ela não sabe como fazer. Então ela pede conselhos. Então temos os dois lados da moeda, ter a atitude de buscar e entender que às vezes nós precisamos de ajuda e o conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa experiente é importante, e o outro lado, às vezes você vai ser essa pessoa que vai aconselhar, que vai mostrar, que vai direcionar. Quantas vezes isso vai acontecer? Não sei, mas esteja preparado, porque Deus pode te usar nessa área. Eu me lembro, uma vez, eu fui pastorear uma igreja e uma irmã me procurou falando assim: pastor, eu preciso de ajuda no meu casamento. Eu era mais novo do que eu já sou. Mais novo do que sou, devia ter uns 32 anos. Deve ter uns 10 anos isso.
E ela, marido, sei lá quanto tempo de casado, e ela me pediu ajuda. Eu preciso de ajuda. Mas por quê? E ela contou a situação dela e eu não sabia o que fazer. Eu procurei o conselho, não sabia como fazer. E aí, como era uma situação urgente, eu chamei o marido dela para conversar. Irmãos, total inexperiência, talvez eu não falaria e nem faria o que eu falei e o que eu fiz naquele dia. Mas na porta da igreja, lá dentro da igreja mesmo, eu pedi para os irmãos, era uma igreja pequena, aí eu pedi para os irmãos saírem, fechar a porta, coloquei uma cadeira de plástico de frente para aquele irmão, que era muito mais velho do que eu, e falei com ele o seguinte: olha, eu vou te falar uma coisa que eu não deveria, porque o senhor é mais velho, o senhor tem mais experiência, seus filhos são jovens, né? Deveria acontecer o contrário, eu estar pedindo conselho ao senhor, mas eu preciso fazer isso e preciso falar o que eu vou falar com o senhor. Uma pergunta somente: quando é que o senhor vai virar homem? Foi a pergunta que eu fiz a ele. Quando é que o senhor vai virar homem? Ele olhou para mim assustado. Que isso, pastor? Eu falei: não, eu preciso que você me responda, porque a tua família está precisando disso, a sua esposa veio falar e não sou eu que deveria estar te falando isso, mas quando? Me responde, quando? Aí ele começou a chorar. Passado alguns meses, Deus mudou a vida dele para a glória de Deus, e a gente estava numa igreja, num culto de jovens, num congresso de jovens lá em Vitória, e aquele irmão teve a oportunidade de cantar, e ele falou: irmãos, eu quero contar um testemunho aqui. Igreja cheia de jovens. Eu falei: irmãos, eu queria louvar a Deus, porque hoje eu estou aqui, porque há uns meses atrás um pastor me chamou e me perguntou quando é que eu ia virar homem, e aquela pergunta mudou a minha vida. E eu mudei meu casamento, e hoje estou aqui para a glória de Deus, e transformei a minha vida. Às vezes, como eu falei, hoje, talvez eu não falaria da mesma forma, mas naquela época, foi a forma como Deus quis tratar aquele homem. Eu não teria condições alguma de fazer e falar o que eu falei, mas aquele homem precisava ouvir daquela forma, daquela maneira, e foi a forma como Deus guiou para mudar a vida dele. E quantas vezes isso pode acontecer, eu não sei, mas o fato é: se prepare para buscar conselhos e para ser conselheiro, porque Deus usa essa forma para guiar pessoas. Conselhos de pessoas que sabem, que são tementes a Deus. Além disso, para nós acelerarmos, Tiago capítulo 1, versículo 5. É um guia infalível, este Deus que nós servimos. Precisamos ser guiados pela palavra, precisamos estar com o nosso coração inclinado a obedecer, reconhecer que muitas vezes sozinhos nós não conseguiremos e precisaremos pedir ajuda, pedir conselhos. E Tiago nos dá mais uma receita para sermos guiados por Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Que sabedoria é essa? A sabedoria de Deus, que para muitos, como Paulo escreve lá aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, essa sabedoria é incompreensível. Olha o que ele fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Buscar sabedoria em Deus, para entender a palavra, para ter o nosso coração disposto a obedecer, para reconhecer que quando nós sozinhos não conseguiremos caminhar, precisaremos pedir ajuda. Tudo isso reflete de um coração, de uma vida inclinada a buscar em Deus sabedoria. Para que possamos fazer isso, para que nós tenhamos essa atitude. Tiago, ainda em Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 17, ele fala o seguinte: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Essa é a sabedoria que nós precisamos buscar em Deus. Que me chama a atenção, sem parcialidade, sem hipocrisia. Sincera, direta, reta, transparente, aberta, clara. Essa é a sabedoria que vem do alto. Não é aquela sabedoria que a gente não sabe o que esperar. Porque fala uma coisa, mostra uma coisa, por trás é outra, ou se revela outra. Não. Quando nós buscamos essa sabedoria que vem de Deus, nós podemos ter certeza que aquilo que está sendo mostrado é o que precisa ser feito. Não vai ter pegadinhas. Ser guiados pela palavra, ter um coração inclinado a obedecer, pedir ajuda quando for necessário, buscar sabedoria em Deus, são formas em que Deus vai materializar o guia da nossa vida. O último, esse também não é tão simples. Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Ser guiado por Deus requer essa atitude. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ser guiados por Deus requer de nós uma atitude que é descansar na soberana providência de Deus. Descansar, sabendo que nada acontece por acaso e nada foge ao controle de Deus. Eu não consigo fugir, quando eu falo disso, do exemplo que eu tive na minha casa. E eu já contei aos irmãos. Meu pai, quando se converteu, nós éramos pequenos, ainda éramos em 6. Depois que ele se converteu, nós ganhamos o caçula. Minha mãe teve o meu irmão mais novo. Quando meu pai se converteu, ele aprove Deus, né? Era da vontade de Deus, que ele passasse por algumas experiências, e a mais marcante foi que ele passou pelo desemprego. Éramos em 6, ele ficou desempregado, e durante 3 anos, nada dava certo. Nada dava certo. Eu vi meu pai tentar ser vendedor de tudo quanto é coisa. Vi meu pai tentar ser pedreiro, ajudante de obra, encarregado, fazer várias entrevistas. O currículo do meu pai, eu li, naquela época era impresso, ele devia ter uns 30, sem brincadeira, certificado de cursos que ele fazia, que ele tinha feito ao longo da vida dele. Mas nada daquilo abria porta. Nada daquilo abria porta. E eu lembro que uma vez foi uma missionária daquelas que eu falei que foi lá no Amazonas, foi lá em casa. A gente nem sabia, eu nem conhecia de onde ela era, aquela mulher. Eu nunca mais vi ela também. Ela era lá do Forte São João, acho, né? Do lado da rodoviária. E ela falou, não, Deus me mostrou aqui, aconteceu isso lá em casa. Ela foi lá, vim orar por vocês. Ela orou, e aí trouxe uma palavra para o coração do meu pai, e falou assim, olha, não se preocupe, você pode ficar tranquilo, não vai abrir porta de emprego para você. Você vai procurar onde for, não vai abrir. Por quê? Porque eu estou no controle, na hora certa, então descansa. Irmão, um novo convertido, com 6 filhos para criar, ouvir uma palavra dessa, que homem que ia ficar dentro de casa tranquilo.
E durante 3 anos eu vi meu pai tentar fazer de tudo e nada dava certo. Nesse intervalo, minha mãe engravida do caçula. Na hora dele nascer, os hospitais públicos entraram em greve. Minha mãe entrou em trabalho de parto, não tinha nenhum hospital que ia recebê-la. O que teve que fazer? O restinho que tinha guardado, meu pai teve que pagar um hospital particular para o meu irmão mais novo nascer. Aí nasce o Caio, durante essa prova. E por que eu penso, eu me lembro de descansar na soberana providência de Deus? Porque não foi uma nem duas, a gente morava aqui, em Laranjeiras, na rua Machado de Assis, aqui perto, né? Ali perto do Aristóbulo. Não foi uma nem duas vezes isso aconteceu. Tivemos que sair da escola particular, mudar para o Aristóbulo, que ainda era ali. E quando eu estudava na parte da tarde, quando estava dando a hora do almoço, minha mãe ia para a cozinha, ligava a panela lá, fritar o alho, né? O Daniel, época ainda, a gente usava despensa, né? Daniel, pega aí arroz. Eu sabia onde era, ia lá no armário, abria a porta. Mãe, tem arroz? Não. Não, então traz feijão. Tem feijão não, tem fubá, farinha, açúcar e sal. E as outras prateleiras, jornal, forrando. A irmã, tá bom, pode deixar. E estava chegando a hora de ir para a escola. Ela estava fazendo almoço para as crianças. Ela desligava as panelas e ia para o quarto. Orar. E orava. E eu olhava no relógio, está dando hora de ir para a escola. Não tem comida. A mãe foi orar. E eu não entendia. Uma vez, nessa minha não entendimento, bateu lá em casa, na hora do almoço. Aí eu fui lá atender, minha mãe estava orando. Quando eu não cheguei no portão, era o meu tio, que morava lá em Vila Velha. Chegou lá. Sua mãe está aí, Daniel? Falou, tio, mamãe está. Chama ela para mim. Eu fui lá, passei pela cozinha, as panelas no fogão, o fogo estava desligado, não tinha o que cozinhar. Bati na porta do quarto. Mãe, tio Genô está aí. Ela parava um pouquinho, saiu do quarto, meio que enxugando. Ela, seu tio Genô? É. Abre o portão para ele. Aí corria lá, abria, minha mãe chegava lá. Pois não? Fala, como é que você está? Falou, eu saí cedo hoje de casa, fui fazer compras. E, me deu na telha. Eu enchi o carrinho, enchia um carrinho para mim e um carrinho para você. Um carrinho para mim e um carrinho para você. Tudo que eu colocava no meu, eu lembrava que você tinha um monte de criança, eu colocava 2 vezes para você. E lá em casa não tem criança. Eu coloquei iogurte, bala, chips, biscoito. Eu vim trazer para você. Abri o porta-mala, lotado de compras. Aí ela chamava, saia gritando, Leandro, Daniel, Ludmila, vem cá, ajuda a tirar as coisas. Irmãos, quantas vezes isso aconteceu? E eu ficava sem entender por que minha mãe ia orar na hora do almoço sem ter comida. Quantas vezes eu chegava em casa de noite, eu ia orar, eu ia dormir, né? Aí eu orava, pensava, meu Deus, não tem comida amanhã, como é que a minha mãe vai fazer? E não foi 1 ou 2 vezes eu ia na porta do quarto dos meus pais, imaginando, eles devem estar acordados, preocupados, batendo. Eu olhava lá, meu pai chegava a roncar, de tanto que ele estava dormindo. Minha mãe descansando. Eu falei, não é possível que só eu estou preocupado com isso. Não é possível que eles não estão entendendo que amanhã vai dar hora do almoço e vai passar por isso de novo, porque não tem comida. E estavam dormindo. Quando nós descansamos na soberana providência de Deus, nada vai tirar o nosso sossego, nada vai tirar o nosso descanso, porque Deus guia as nossas vidas. Precisamos entender que é pela palavra, precisamos ter um coração inclinado para obedecer, reconhecer que às vezes nós vamos precisar de ajuda, buscar sabedoria em Deus, e muitas vezes para sermos guiados nós temos que descansar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Foram 3 anos assim, irmãos, e Deus abençoou os 7 filhos na presença de Deus, um casal que está lá com vida e com saúde, e Deus nunca deixou faltar nada.
nunca deixou faltar nada. Na verdade, foi no período que a gente mais tomou iogurte e comeu carne, porque Deus mandava. E Ele não mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Voltando ao texto que nós lemos lá em Salmos, Ele é o nosso guia, Ele é o Deus que vai nos conduzir. Como diz o salmista, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O mundo pode estar passando o que for, nós temos um guia infalível, um guia que não vai falhar, ele vai nos guiar. Na tempestade que for, no caminho turbulento que for, ele está pronto. E você? Pronto a se deixar guiado por ele? Se está, eu queria que você se colocasse de pé para orar. Parece fácil, né? Às vezes a gente ouvir palavras dessa forma, mas o desafio é o depois. É sair daqui e praticar. Ser praticante, não apenas ouvintes. E esse desafio não é só de vocês, é meu também. Todo dia. Eu não pensei nessa palavra, não foi à toa. Foi porque a primeira semana já foi uma semana desafiadora. Mas eu louvo a Deus, que Ele não falha, e Ele está a nos guiar, que em tudo Ele refrigera a minha alma, em tudo Ele me guia pelas veredas da justiça. E eu queria que nós saiamos dessa manhã com essa certeza, que o pastor da nossa vida está nos guiando, e Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos levar a pastos verdejantes, Ele vai nos abençoar em tudo. Por quê? Por amor do seu nome. Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã, e somos gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso pastor. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, porque o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes, porque o Senhor está nos guiando mansamente a águas tranquilas, porque o Senhor está na direção e no controle de todas as coisas. E em meio a essa crise de direção que nós vemos no mundo, nós temos em quem confiar, um guia que não falha, que não erra, que não tarda, mas que ao contrário de tudo isso, nos conduz na hora, no caminho, no momento adequado. Mesmo que não pareça, mesmo que tudo pareça o contrário, o Senhor está a nos guiar. Que possamos ter, ó Deus, a palavra do Senhor como nossa fonte, como nosso guia, como nosso manual. Que o nosso coração, ó Deus, esteja inclinado a obedecer, a reconhecer quando for necessário pedir ajuda. Que nós possamos descansar, ó Deus, na sua providência, que é soberana e supera tudo aquilo que nós imaginamos, e que possamos todos os dias deste ano que se inicia ser guiado pelo Senhor, e que o Teu nome em tudo venha ser glorificado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.